Pô, manda o bichão mesmo. Pessoal, para vocês que... Então, a gente vai mostrar aqui a ação do próximo músculo, depois do reto femoral, que é o músculo sartório. Cadê o negócio de compartilhar, gente? Compartilhar. Então aqui, percebam, ele vai apresentar vários outros músculos que estão ali nessa região do quadril. E aqui ele está mostrando o sartório. Então, olhando aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A origem aqui, ó, na crista ilíaca anterior, percebam que ele é um músculo, ele vem meio lateralizado e vai se inserir ali na região da tíbia. Esse músculo, deixa eu ver se ele vai mostrar mais à frente. Então ele vai mostrando a ação dele, ó. Aqui ele está mostrando o músculo numa ação combinada, que é o músculo tentando aproximar a crista ilíaca, né, da sua inserção aqui na tíbia. Então a gente viu aqui no movimento que ele fez uma leve flexão de quadril e também uma rotação externa do quadril, né, e também uma flexão de joelho. Deixa eu voltar lá, vamos ver se ele vai mostrar de novo. Ele vai mostrar a flexão de quadril, rotação externa do quadril e depois a flexão do joelho, que a gente vê ali na imagem. Esse músculo, ele se insere numa região, esse local de inserção é chamada de pata de ganso. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. A pata de ganso, ele até mostra aqui, com calma aqui, ó. A pata de ganso, ela é uma região que envolve a inserção de 3 músculos. O grácil, o semitendinoso, que é um músculo da parte posterior da coxa, e o sartório. Então ele está mostrando 3 locais de inserção nessa chamada pata de ganso, que seria uma parte interna do joelho. Tem muita gente que às vezes tem inflamação dessa região, que é uma região de vários músculos que se insere aqui nesse ponto. Ele mostra relação com outros músculos ali também da coxa, do sartório. Vamos para o próximo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Né? Sim. Tranquilo. Beleza. O outro músculo, esse músculo já é um músculo que está na parte da frente, é o chamado músculo pectíneo. É um músculo bem pequeno, ele está aqui na região do pubis, então ali na região do pubis, e se insere no trocânter menor do fêmur. Ações dele envolvem flexão de quadril, adução do quadril e rotação interna. Esse é um músculo que, pessoal que tem... Então, ele é um músculo que age na flexão do quadril. Deixa eu falar de origem primeiro, né? Vamos pular tudo, não. Então, a origem está aqui na região do pubis, a inserção aqui no trocânter, próximo do trocânter menor do fêmur, e na linha áspera aqui do fêmur. E aqui a gente está vendo o músculo inteiro. É um músculo que é muito comum de lesionar, porque ele, desses músculos adutores, né? Que é um músculo pequeno, se você tem um movimento muito alongado de abdução, acaba sendo um músculo fácil aqui de lesionar dessa região do pubis. Ele atua na flexão do quadril, na rotação externa e também na adução da coxa. Alguém ia falar alguma coisa aí? Acho que não. Os músculos, agora, então a partir daqui, a partir do músculo pectíneo, eu vou falar de vários músculos adutores e depois eu ponho o vídeo, porque o vídeo resume todos esses músculos aqui, tá? Aí no final a gente vê um vídeo para mostrar todos esses músculos. Então, a partir daqui, né, esses músculos são todos adutores da coxa. O sartório é o maior deles, porque atravessa a articulação do quadril, né? Origem ali na crista ilíaca. Então é um músculo adutor. Pectíneo também é um músculo adutor da coxa. E também temos o músculo adutor curto. Sua origem é na frente do ramo púbico e a inserção 2/3 da linha pectínea do fêmur. Principal ação, a adução do quadril, como o nome já diz, mas também trabalha na rotação externa do quadril. Então, se a gente olhar,
O adutor curto, ele tem uma origem parecida com o pectíneo é um pouquinho mais acima do pubis, e o adutor curto a gente vê sua origem mais na região do isquio aqui, do pubis e isquio quase, e a inserção aqui já no terço, vamos dizer aqui, pegando uma parte maior aqui do fêmur, né? Então a gente está visualizando ele aqui. A principal ação desse músculo é a adução da coxa, embora ele também contribua com a rotação externa. Por que rotação externa? Se vocês olharem, ele está mostrando que esse músculo, ele está mostrando até uma linha pontilhada, porque a inserção dele não é bem na frente do fêmur, não. É na parte de trás do fêmur. Então, quando ele contrai, a tendência dele é fazer a rotação externa. Ele tende a rodar também externamente o quadril. Ok? A gente tem o adutor curto e também temos o adutor longo, tá? Função desse músculo principal é o de adução. Então, esse já tem uma origem na região do pubis, logo abaixo da sua crista, e a inserção também é no fêmur, só que numa região um pouco mais baixa que a gente viu anterior. A ação principal, adução de quadril, mas ele também ajuda na flexão. Então aqui a gente já está vendo a origem do adutor longo e a sua inserção. Perceba que comparado ao adutor curto, o adutor longo, a inserção dele já é mais embaixo aqui no fêmur, mas também é nessa linha áspera lá atrás do osso do fêmur. Principal função, adução do quadril. E temos o maior músculo adutor, chamado de adutor magno, que tem sua origem no pubis e inserção no mesmo local, ou seja, linha áspera do fêmur. Então percebam que esses adutores, de modo geral, o adutor curto, longo e magno, eles vão se inserir mais ou menos no mesmo ponto na linha áspera do fêmur. A única coisa que vai mudar é que o adutor longo, ó, ele começa. Então a origem dele está aqui na região do isquio e do pubis, né? Região do pubis mais em cima e pegando o isquio aqui também. E aí a inserção dele vai desde a parte mais proximal do fêmur até a parte mais distal do fêmur. Então ele cobre toda essa parte aqui e essa linha áspera aqui do fêmur, igual a gente viu para os outros músculos, é essa linha posicionada mais atrás do fêmur, tá? Então todos esses adutores, adutor curto, adutor longo e o adutor magno, também chamado de adutor grande, por isso que eu botei grande aqui, ó. Adutor magno é também às vezes chamado de adutor grande. Se insere nessa região. Então todos esses adutores estão aqui na parte mais interna da coxa e a principal ação deles é o de adução, mas também contribuindo com a rotação externa. Agora acho que vai ter o videozinho. Ah, não, ainda tem o grácil aí. Você vê, ó, é músculo que às vezes a gente até esquece. Então, o último músculo, se eu não me engano agora, dos adutores, é o músculo grácil, origem no pubis e a inserção. Aí a inserção já é na tíbia. Então, ele é um músculo que também atravessa a articulação do joelho. Principal ação é a adução do quadril, mas também contribui com a flexão do joelho e a rotação interna do quadril. Então aqui a gente está vendo o grácil, origem aqui na região do pubis. Percebam que o grácil, que é um músculo adutor, ele já atravessa a articulação do joelho e se insere nessa região anterior aqui da tíbia. Então esse é um dos músculos que vai estar próximo ali daquela região da pata de ganso, tá? Que é o local de inserção, por exemplo, do sartório e de outros músculos posteriores da coxa. Então ele vai ter uma inserção muito próxima ali daquela região. Como ele atravessa a articulação do quadril e também do joelho, ele age no quadril e no joelho. No quadril ele faz a adução e rotação interna e no joelho ele faz a flexão. Então o que eu quero chamar a atenção para vocês? Os músculos adutores,
tirando o sartório, que começa mais aqui, ó, na crista ilíaca, os outros todos que eu apresentei, pectínio, adutor curto, adutor longo, adutor magno, todos eles têm uma origem ou aqui na região do pubis, ou aqui nessa região próxima do isquio com pubis, né? Todos eles têm origem mais ou menos aqui, exceto o sartório que a gente viu que começa um pouquinho mais em cima. Como eles estão no osso da bacia, vamos dizer assim, né? Antigamente bacia, eles atravessam a articulação do quadril, agindo na adução. A maior parte deles se insere no fêmur, igual a gente viu, alguns mais proximal, o exemplo do pectínio, alguns mais distal, igual adutor longo e o grácil, chegando até aqui embaixo. E o grácil, por exemplo, se inserindo aqui da tíbio. Acho que eu falei outra coisa, eu falei adutor longo e o adutor magno, né? Perdão. E o grácil se inserindo aqui na tíbia. Então, eles são músculos da parte interna da coxa. Agora a gente vai ver um videozinho visualizando todos eles. Pessoal, tranquilo aqui? Tranquilo. Beleza? Beleza. Videozinho é um pouquinho do que eu falei. Ele vai mostrar lá a animaçãozinha, mostrando lá os músculos, a localização deles. Ai, cadê? Peraí. Então aqui ele está mostrando a linha áspera do fêmur, que é essa parte posterior. O primeiro que ele vai apresentar ali é o adutor magno. Então a gente está vendo ali nessa região próximo de pubis e isquio. E aí ele vai mostrar o músculo se inserindo desde a região mais proximal até a linha final aqui da linha áspera do fêmur. Aí mostrando de lado, aí aqui seria o músculo interno da coxa, né? Ele mostrando de vários ângulos. Esse é o adutor magno, é o maior ali, o músculo mais volumoso responsável por adução. Aí ele está mostrando o pectínio, aí a gente vê que ele é bem superior aqui na região do pubis. Está mostrando o adutor longo. E aí a gente vai ver que eles se inserem também naquela linha áspera ali que eu falei para vocês da parte posterior. O adutor curto agora ele vai apresentar, ó. Percebam que eles, de certa forma, eles têm uma origem e uma inserção muito próximas ali, todos eles, né? Agora ele vai mostrar o grácil. Inserção ali nessa região do próximo ali da patela, da pata de ganso. Aí ele está mostrando vários desses músculos ali que ele colocou. E agora ele vai mostrar a função dos músculos adutores. Então a função óbvia desses músculos é a adução. Ele está dando um exemplo aqui de um elástico preso na parede e os músculos então aproximando a origem da inserção. Eu gosto dessas imagens que dá para visualizar bem, ó, por que o músculo faz a adução, né? A forma o que faria você aproximar a origem da inserção é isso aqui se transformar numa linha reta, ou seja, esse ponto aqui vir parar aqui para que então origem e inserção esteja mais próxima. É o que ele está mostrando ali, ó. Origem e inserção próxima quando o músculo faz adução. O músculo contrai, encurta e aproxima origem e inserção. Mostrando ali a ação de adução desses músculos. Aqui vai aparecer um detalhe que às vezes é difícil a pessoa entender. O que ele está dizendo? Aqui ele está dizendo o seguinte: dependendo da posição do quadril, esses músculos adutores podem contribuir com a extensão. Tá? Eu mostrei para vocês que vários deles, lá no livro, dizia que os músculos adutores, por exemplo, o pectínio, seria um flexor de quadril. Mas aqui o que a gente está vendo? Uma extensão. Percebam que tem
uma polia, vamos dizer que presa na perna da menina, fazendo força para lá, e ela vai fazer força para trás. O que essa imagem está mostrando é que, dependendo de qual é a posição inicial do membro, os adutores poderiam, inclusive, fazer outras ações. Por quê? Para você aproximar a origem da inserção, seria trazer isso para cá, ó, aqui para baixo. Então, ele está dizendo que quando o quadril está flexionado, apenas quando o quadril está flexionado, esses adutores podem auxiliar no movimento de extensão do quadril, que é o que ele vai mostrar agora. Eles auxiliando no movimento de extensão do quadril. E aí ele mostra ainda o contrário. Ó. Dependendo do ângulo de extensão do quadril, eles também podem auxiliar no movimento de flexão do quadril. Né? Então ele está mostrando alguns desses músculos. Então, assim, eles podem trabalhar como auxiliares, tanto na extensão como na flexão, tudo vai depender do posicionamento do quadril. Mas a principal função desses músculos adutores é a adução do quadril. Nos outros movimentos, flexão e extensão, eles são apenas auxiliares. Foi claro nisso, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Agora a gente vai para os músculos da parte posterior. Da parte posterior, como eu falei para vocês, são formados por 3 músculos que estão na parte de trás da coxa. São chamados de isquiotibiais. Por que isquiotibiais? Porque eles têm origem no isquio e se inserem na tíbia, tá? O primeiro deles é o semitendinoso. Eu vou deixar isso aqui para vocês lerem depois, mas eu vou, durante os vídeos, vou mostrando. A origem, como o nome já diz, é no isquio e a inserção na tíbia, tá? Então, ele é um músculo que atravessa a articulação do quadril e também a articulação do joelho, tá? Então, o semitendinoso é um músculo que atravessa a articulação do quadril e do joelho. A gente está vendo ele aqui, ó. Percebam que a inserção dele é na parte medial da coxa. E, por ele atravessar a articulação do quadril e estar na parte posterior, ele atua na extensão do quadril. Aqui ele está mostrando que ele trabalha na rotação interna do quadril, trabalha na flexão do joelho, porque ele atravessa a articulação do joelho, e também na rotação interna do joelho. Ok? Então ele faz várias ações. Extensão do quadril, rotação interna do quadril, flexão do joelho e rotação interna do joelho. Mas as duas principais ações é a extensão do quadril e a flexão de joelho. Além do semitendinoso, nós também temos um músculo chamado de semimembranoso. O semimembranoso, a gente vai ver no próximo slide, quando eu pular, que a origem e a inserção é muito parecida. Esses dois músculos, eles passam pela região medial da coxa. Então, semimembranoso, origem no isquio, inserção na superfície medial anterior da tíbia. Então, se vocês olharam, não tem muita diferença do semitendinoso para o semimembranoso. Tem origem no isquio e a inserção na parte posterior aqui da tíbia, nessa região de côndilo medial da tíbia. Então, percebam que é um músculo que atravessa a articulação do quadril e o joelho. E as ações são as mesmas do semitendinoso. Então, o semimembranoso faz a extensão do quadril, rotação interna do quadril, flexão do joelho e rotação interna do joelho. Depois eu vou colocar num videozinho e vai ficar mais claro. E por último, o outro músculo que compõe o isquiotibial, lembrando, o isquiotibial é composto por semitendinoso, semimembranoso, que é esse que a gente está vendo,
e o bíceps femoral. O bíceps femoral, aí só para vocês notarem, quando eu passar lá para o próximo slide. O bíceps femoral, ele vem para esse lado, ó, ele cruza no outro sentido. Então a gente tem dois que estão mais no sentido medial da coxa, e o bíceps femoral, que é o próximo que eu vou mostrar, ele vai ter uma origem muito parecida, porém ele vai vir para esse lado da coxa aqui, do lado mais lateral, se inserindo entre tíbia e fíbula. Então, bíceps femoral, aí esse ponto é importante, como o nome do músculo já diz, é um músculo com duas cabeças, a cabeça longa e a cabeça curta. A cabeça longa está lá no isquio e a cabeça curta, ela não atravessa a articulação do quadril. Por quê? Porque ela está, a sua origem é na linha áspera do fêmur, tá? Eu vou mostrar uma imagem mais à frente. Ação eu mostro lá depois. A inserção, côndilo lateral da tíbia e cabeça da fíbula. Aqui na imagem, a gente consegue ver as duas origens do bíceps. A cabeça longa do bíceps femoral, que está na tuberosidade da tíbia, é a origem da cabeça longa, e a cabeça curta do bíceps femoral. A cabeça curta, se vocês perceberem, a origem dele é nessa linha áspera do fêmur, e, portanto, a cabeça curta não tem ação no quadril, porque ela não passa pelo quadril. A cabeça curta do bíceps, ela tem ação apenas na flexão do joelho, porque ela se insere nessa região posterior da tíbia e da cabeça da fíbula. Então, a inserção tanto da cabeça curta quanto da cabeça longa é o mesmo, tíbia e fíbula aqui. Então, aqui a gente consegue visualizar tanto a cabeça longa, aqui em cima, como também a cabeça curta. A ação do músculo, extensão do quadril. Aqui ele está mostrando hiperesternal, rotação externa do quadril. Diferentemente do bíceps, do semitendinoso e do semimembranoso, que fazia a rotação interna, o bíceps femoral faz a rotação externa do quadril, tá? Por quê? Porque ele está para o lado direito, né? Ele está indo para o lado externo. Os outros dois, o bíceps, o semitendinoso e o semimembranoso, eles vinham por aqui. Então, eles faziam a rotação interna. O bíceps faz a rotação externa do quadril. E além dos movimentos de extensão e rotação externa, o bíceps também faz a ação de flexão do joelho e rotação externa do quadril. Ok? Vamos para o videozinho e vamos olhar tudo isso que eu falei. Então ele vai mostrar. Aqui ele já está mostrando a origem do bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. Aí é do bíceps femoral, cabeça curta. E ele vai mostrar a inserção na cabeça da fíbula. Aí na parte mais interna os outros dois, semitendinoso, semimembranoso. Esse aí, por exemplo, é o semitendinoso e o semimembranoso que vem na parte interna. Você vai mostrar as ações. Mostrando a inserção do outro músculo. Agora do bíceps femoral. Cabeça longa e cabeça curta. Perceba que a cabeça curta ela é mais profunda, né? E a inserção ali na região da tíbia. Ação do músculo, principal ação, a flexão do joelho dos isquiotibiais. Então, a principal ação desses três músculos, né, dos isquiotibiais, é a flexão do joelho. Mas ele vai mostrar também, se eu não me engano, que ele faz também a extensão do quadril.
Flexão do joelho. E agora a extensão do quadril, né? Então está mostrando a extensão do quadril, que também é uma ação dos músculos isquiotibiais. E aí ele está mostrando uma outra ação que eu falei para vocês, que é a rotação interna e externa do joelho, tá? Então a gente está vendo aqui a rotação externa do joelho e também a rotação interna. Percebam que deixa eu voltar aqui só um tiquinho. Ó, a rotação externa é o bíceps femoral. E a rotação interna, o semitendinoso e o semimembranoso. Por quê? Por causa do posicionamento deles, né? Deixa eu voltar aqui no posicionamento. Cadê? Então o bíceps femoral vem para o lado externo, né? E aí, por isso, a gente está vendo ó, o bíceps femoral, porque aqui é a cabeça da fíbula, né? Então, quando faz a rotação externa, seria o bíceps femoral, e quando faz a rotação interna, o semitendinoso e o semimembranoso. Pessoal, ficou claro isso para vocês? Sim. Beleza. Agora a gente fala, então eu falei dos músculos extensores da coxa, já falamos dos adutores, agora a gente vai ver os músculos abdutores, tá? Faz abdução. O primeiro deles está aqui o tensor da fáscia lata, origem crista ilíaca anterior e superfície do ilho, e inserção 1/4 do trajeto entre coxa e trato iliotibial. Passar aqui e depois eu falo das ações junto aqui. Então a gente está vendo aqui a origem dele, crista ilíaca anterior, e a inserção. A inserção, percebam que o músculo ventre dele é pequenininho, né? Mas a fáscia do tensor da fáscia lata vem até aqui embaixo, se inserindo nessa região anterior aqui da tíbia, tá? Então é o músculo que está na parte lateral da coxa, vai exercer a ação de flexão do quadril e abdução do quadril. A abdução do quadril é a ação mais forte desse músculo, tá? Como flexão do quadril, ele é apenas um auxiliar. Beleza? A gente vai ver vários, né? Acho que agora a sequência é a mesma. Vou mostrar. Não, vou parar aqui. O outro músculo ficou um pouco fora aqui do que eu queria. Tudo bem. O outro músculo, então, ali é o tensor da fáscia lata. Desculpa, tensor da fáscia lata. Eu acho que vai ter um videozinho que vai falar dele. E agora o do glúteo máximo. O glúteo máximo é o principal músculo responsável pela extensão do quadril. A gente falou dos isquiotibiais, que fazem a extensão do quadril, mas o principal extensor do quadril é o glúteo máximo. Origem dele, 1/4 posterior do ilho, superfície posterior do sacro e a região do cóccix, e fáscia da área lombar, e a inserção na crista oblíqua, na superfície lateral do trocânter maior e banda iliotibial da fáscia lata. Então, de modo geral, a inserção é ali no fêmur. A ação dele vai envolver várias ações: extensão de quadril, rotação externa do quadril, e ele diz que as fibras mais baixas do glúteo também ajudam na adução. Então aqui a gente está vendo o músculo com a sua origem na crista posterior do ilho, pegando parte do sacro, região do cóccix, e se inserindo naquela linha áspera ali do fêmur, na região mais proximal aqui do fêmur, tá? E também o trocânter maior do fêmur. Então aqui a gente está vendo o músculo inteiro posicionado. É um músculo que tem fibras. Então é um músculo bem largo aqui da região posterior,
E principal ação do glúteo máximo é a extensão do quadril. Mas ele também contribui com a rotação externa, tá? Vamos lá ver o videozinho. São 2 vídeos. Eu não me lembro por quê, mas acho que no meio aqui eu lembro. Compartilhar. Então aqui ele está mostrando a origem e a inserção, né? Desde o ilho, região do sacro cóccix, e a inserção ali na região posterior do fêmur, linha áspera, trocânter menor ali. E aí mostrando aqui já é o tensor da face lata, né? A gente consegue visualizar uma parte dele. Aí ele vai mostrar o tensor da face lata, foi por isso que o tensor... Ó, ele está mostrando, vai mostrar aqui, ó, o tensor da face lata, e ele é pequeno, e depois o resto é tudo tendão, né? Se inserindo lá na tíbia. Trato iliotibial, vai mostrar toda essa face que tem aqui na parte lateral, onde o glúteo máximo se insere, mas também o tensor da face lata se insere. Mostra alguns outros músculos ali, as relações. E aí eu acho que ele vai começar a mostrar agora. Esses aqui a gente vai falar, esse aqui é o glúteo médio, a gente vai falar depois dele. Vamos ver se ele vai falar das ações. Papel do glúteo máximo. Agora ele vai começar a mostrar as ações musculares. Então, a principal ação, a ação mais forte é essa de extensão do quadril que a gente está visualizando ali, aproximando a origem da sua inserção. Mas ele também trabalha na rotação externa, não sei se ele vai mostrar. Ver se ele vai mostrar a rotação externa. Aí mostrando de vários ângulos, né? Aí ele mostrando que essa extensão do quadril, quando a gente faz aqui, a extensão do quadril pode envolver o tronco, né? Então, agora a parte fixa é aqui e a parte móvel lá em cima. Está mostrando alguns movimentos de anteroversão, retroversão da pelve e a rotação externa. Que ele está mostrando a rotação externa, não sei se vocês estão visualizando, ó. Rotação externa do quadril, que é uma ação do glúteo máximo também. Tensor da face lata, vai mostrar ali o tensor da face lata contribuindo com a flexão do quadril, mas também com a abdução. Cadê, filho? Vai mostrar não? Acho que não. Aí, ó, a abdução do quadril, o tensor da face lata também auxiliando. Aí, ó, a gente vê o tensor da face lata encurtando, né, e portanto contribuindo ali com o movimento de abdução. O glúteo não, tá? O glúteo ele está mostrando aqui, mas ele não tem esse papel de abdutor, não. Apenas o glúteo médio, depois a gente fala disso. O glúteo médio sim, ele já é um músculo mais forte na abdução. O glúteo máximo não teria tanto esse papel, não. E aí mostrando também esse trato iliotibial aqui na questão de postura do joelho. Tensor da face lata contribuindo ali com a rotação interna. Beleza? Deixa eu ver o segundo vídeo. Acho que esse segundo vídeo eu acho legal porque ele mostra uma relação do agachamento. Vocês estão visualizando o vídeo aí? Sim. Ele vai mostrar, agora ele vai mostrar um movimento mais complexo, que é o agachamento, que envolve a ação tanto de extensão do joelho, como também de extensão do quadril. E aí ele vai posicionar lá o quadríceps. Então ele tá mostrando, agora ele está mostrando o quadríceps inteiro, né? Tanto o reto femoral, que ele colocou ali agora, mas também o quadríceps, vasto medial, vasto lateral. E aí ele vai mostrar a ação do quadríceps isolado. Olha só que engraçado essa imagem. Essa é a ação do quadríceps isolado. Qual que é a ação do quadríceps? Estender o joelho,
O reto femoral também trabalha na extensão do joelho, a gente está vendo o reto femoral aqui. E percebam, o reto femoral flexiona o quadril. Então, quando o reto femoral trabalha de forma isolada, sem a participação de qualquer outro músculo, a ação seria isso daqui, ó, quase um movimento de avestruz, né? Você estende o joelho e enfia a cabeça lá na terra, né? O que ele está mostrando ali, ó. Essa é a ação do quadríceps isolado. Só que quando você está agachando e levantando, não é isso que você quer fazer, né? Aí o bonequinho tá ali, ó. Eu adoro os videozinhos, é muito engraçado desse site. Mostrando ó, como é que eu vou fazer para levantar o tronco. Aí ele vai posicionar o glúteo máximo, que é o principal extensor do quadril, glúteo máximo ali, e também vai posicionar os auxiliares, né, que são os isquiotibiais. Esse é o bíceps femoral, que está na região da tíbia, e o semitendinoso, semimembranoso, formando os isquiotibiais. Então, os isquiotibiais mais o glúteo auxiliam no movimento de extensão do quadril. Então a gente consegue ver a ação combinada, tanto do joelho quanto do quadril. E ele mostra também os músculos posturais, né? Porque ele está mostrando que a tendência é o tronco vir para frente, e ele está mostrando que os eretores da espinha, se a gente falou na aula passada, também auxiliam na postura, né? Aí ele vai instalar os músculos do abdômen, do core ali, transverso do abdômen. Eu tenho. Alguém ia perguntar alguma coisa? Alguém? Não, né? E ali, ó, aí agora ele mostrando um movimento de agachamento mesmo. E aí o que é legal, ó, isso aqui a gente vai falar na próxima aula. Mas o que ele está mostrando? Que você também tem participação dos músculos da panturrilha para manter o posicionamento do tornozelo. Está mostrando ali o gastrocnêmio sóleo. Não sei se vocês repararam, ó, o primeiro movimento, sem o músculo da panturrilha. Olha como é que é o agachamento. Aqui está certo, né? Aí ele vai mostrar, ó. Deixa eu parar aqui. Ó, ele está mostrando que se você não tiver ação dos músculos da panturrilha, que é o gastrocnêmio sóleo, há uma tendência do tronco todo se deslocar para frente. E ele vai mostrar que esses músculos da panturrilha têm um importante papel aqui na dorsiflexão. Na dorsiflexão não, na flexão plantar, perdão. Para manter a postura. Ele vai mostrar a ação de vários desses músculos agindo. Por isso que eles falam que o exercício agachamento é um dos músculos mais completos, né? Porque de fato envolve músculos da parte anterior da coxa, da parte posterior, o glúteo, os eretores da espinha, os músculos do abdômen e também os músculos da perna propriamente dito. Beleza? Pessoal, acho que essa aula vai ficar muito grande. Beleza. Termino aqui, vocês aguentam mais um pouco? Aguentamos, segue o baile. Tá bom por hoje. Oi? Pode seguir, professor. Acho que dá. Mete o pau. Bora. Pode? Até as 10 eu acho que 9h30 tá de ainda. boa. Então, beleza. Até 10. Tô fazendo nada mesmo. Então, vamos lá. A gente falou do glúteo máximo, que é esse músculo maior, mas nós temos também o glúteo médio e o glúteo mínimo, tá? Glúteo médio e glúteo mínimo, a principal ação deles é da abdução do quadril. O glúteo médio é um músculo lateralizado, origem dele, superfície lateral do ilho, logo abaixo da crista ilíaca, e a inserção na superfície posterior e média do trocânter do fêmur. Vou até falar disso depois, mas ele é um músculo, principal ação é a abdução do quadril, só que é um músculo, o glúteo médio, que algumas fibras contribuem com a rotação externa e outra parte da fibra contribui com a rotação interna. Então, as fibras mais posteriores com a rotação externa, as fibras mais anteriores do glúteo médio com a rotação interna. Então, só para a gente ter uma noção... Professor,
Oi. Professor, não está aparecendo os slides. Vixe. Tá com a tela compartilhada no vídeo, para mim. Ah, tá. Não, deve ser para todo mundo, que eu esqueci de voltar aqui. Então, retomando aqui, ó, origem. Vou lá para a imagem logo. Então, origem aqui embaixo dessa crista ilíaca aqui, aqui na parte lateral do ilho, que é a origem dele, e a inserção no trocânter maior do fêmur. Então, a gente está vendo o glúteo médio aqui. Principal ação do glúteo médio é a abdução. Porém, essas fibras mais posteriores podem contribuir com a rotação externa e as fibras mais anteriores com a rotação interna, tá? Que é o que eu tinha falado aqui atrás. Então, a abdução do quadril é a principal ação dele, mas parte das fibras contribui, parte posterior com a rotação externa e as fibras mais anteriores com a rotação interna do quadril. Depois do glúteo médio, embaixo dele, nós temos o glúteo mínimo. Depois vai ter um videozinho ali, vai ficar mais claro. A origem é muito parecida, é na região do ilho, só que é um pouquinho mais abaixo do glúteo médio, e a inserção no mesmo ponto ali, na superfície do trocânter maior do fêmur. Principal ação, também a abdução do quadril. Então aqui a gente vê o glúteo médio, se vocês olharem com detalhe na imagem anterior, o glúteo médio tem uma origem mais superior, está aqui desenhado em rosinha em cima, e o glúteo mínimo ele vai estar um pouquinho mais embaixo aqui, ó. Então, aqui a gente vê o glúteo mínimo, tá? E a inserção no trocânter maior do fêmur aqui, numa região mais anteriorizada. Então, a gente está visualizando o músculo aqui. Principal ação é o de abdução. Embora, como a inserção é mais anterior, por isso que está pontilhado aqui, a parte mais lá da parte da frente, ele também auxilia na rotação interna. Vou mostrar um videozinho aqui que vai mostrar melhor esses músculos. Então aqui ele está mostrando o glúteo mínimo, a origem é mais embaixo, ó, e aí percebam que a inserção é um pouco mais anteriorizada, aqui próximo do trocânter maior do fêmur, e o glúteo médio, que ele vai colocar mais em cima, a gente vai ver que ele começa mais em cima e ele se insere um pouquinho mais para trás, né? Uma inserção um pouco mais lateralizada e parte dele mais posterior. Agora ele deve começar a apresentar glúteo músculos, tá? O glúteo médio, glúteo mínimo e glúteo máximo. Então ele está mostrando todos eles. O glúteo médio, o mínimo e o máximo. Mostrando ali a localização de todos esses músculos do glúteo. E também o tensor da face lata apareceu ali. E aí, ó, ele está mostrando o glúteo mínimo, como é o músculo mais anterior, ele trabalha auxiliando na flexão também, né? Mostrando aqui a ação de flexão do glúteo mínimo. Junto com o tensor, aí ele já mostra um movimento ali que é meio que uma flexão com adução, flexão de quadril. E o glúteo médio, o glúteo mínimo junto com o glúteo médio, trabalhando na abdução do quadril. Tá? Os dois ali, ó, auxiliando na abdução do quadril, uma das principais ações desses dois músculos. Aqui ele mostra um detalhe de uma inclinação da pelve para o lado esquerdo, eles auxiliando no movimento. Lá na abdução. Esse ponto aqui eu queria chamar a atenção. Deixa ele voltar aqui, deixa eu ver se ele vai mostrar de novo. Vou voltar aqui, só para chamar a atenção para um negócio. Isso, ó. Percebam o seguinte, isso aqui é interessante, porque se vocês olharem aqui, está ocorrendo uma inclinação
para a esquerda da pelve, né? E aí, o que, que a gente observa? A gente observa aqui uma ação de adução do quadril. Por que adução? Porque o fêmur está se aproximando dessa linha média do corpo, né? Então, uma adução, por quê? Porque o quadril veio para baixo, né? Esse lado esquerdo desceu. E os músculos abdutores, eles são responsáveis por manter o equilíbrio, que é o que ela vai mostrar ali, ó. Quando esses músculos agem, você tem uma abdução do quadril e aí a gente vai ver o tronco da menina ficando mais retilíneo, né? Mais na vertical. Ó, por que isso é importante? Esses músculos abdutores do quadril, glúteo médio, glúteo mínimo, eles têm um importante papel na marcha, na caminhada. Marcha é o andar, né? A gente chama de marcha. Então, esses músculos, glúteo médio, glúteo mínimo, eles têm um importante papel de dar estabilidade para a articulação. Pessoas que têm esse músculo fraco, que não exerce bem a função, eles têm um gingado do quadril muito grande. E esse gingado do quadril muito grande é, na verdade, uma deficiência desse glúteo médio, glúteo mínimo, para gerar estabilidade. Não sei se eu consegui ser claro nisso. Estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Já viu que ela... Imagina uma moça andando que rebola demais, né? Aquele movimento de quadril muito balançado. É claro que pode ser proposital, mas algumas pessoas têm essa marcha desequilibrada, que o quadril balança muito de um lado para o outro. E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Pode ser por uma deficiência desses músculos de gerar estabilidade, tá? O que não é bom. Isso vai acabar afetando a coluna. Por quê? Lembra? Quando a pelve inclina para o lado esquerdo, você tem um aumento da escoliose, né? Para o lado lá ao contrário, para o lado oposto, para o lado direito lá, fazendo um S nesse sentido, tá? Então isso vai gerar um certo desgaste, né? Um certo excesso de carga em toda a estrutura. Então é um músculo importante da marcha, o glúteo médio, o glúteo mínimo, para dar estabilidade ali. Beleza? Beleza. E o professor, deixa eu fazer uma pergunta, então, igual você falou aí, que pode ser sei lá, algo que acomete esse músculo. Tem como reverter isso ou não? Então, se for falta de força desses músculos, né? O ideal seria fazer trabalhos de fortalecimento para esses músculos, principalmente de manter a postura numa perna só, né? Porque imagina, não sei se vocês estão me visualizando aí. Cadê Tô sim. minha carita? Peraí que eu não estou me vendo, só para me ver aqui. Agora eu tô vendo. Então, né, imagina uma pessoa andando, quando ela tira a perna, o quadril desce muito, né? Você teria que fazer alguns trabalhos de fortalecimento, tanto dinâmico de abdutores, mas também de observar quando ela fica numa perna só, se o quadril dela não desce, né? Faz esse movimento de queda. Ela tem que ter capacidade de coordenar para manter o quadril alinhado, sem impedir ele de cair para o lado, né? Numa perna só. Então pode ser por fraqueza muscular, falta de coordenação motora desses músculos, né? Ah, sim. Tranquilo, obrigado. Beleza? Professor, Ah, e enquanto a marcha atlética, as atletas e os atletas têm uma constante estabilidade em relação a esse músculo, mesmo trabalhando, então, mas mesmo... aí eu não diria que talvez seja uma... Aí não necessariamente pode ser uma fraqueza muscular, mas como eles precisam manter sempre o pé em contato lá com o solo, não pode tirar, né? Eles acabam criando um padrão de movimento que, de fato, vai ter muito balanço de quadril, mas eu não sei se daria para afirmar que é uma fraqueza muscular, porque isso acaba sendo um movimento que eles fazem para
ter uma frequência de passo maior, uma velocidade de passos maior, e como ele não pode tirar o pé do chão, para ele manter o pé no chão, ele acaba tendo que, obrigadamente, fazer esses movimentos laterais, né? Tanto que talvez você pegar um atleta desse e ver ele caminhando no dia a dia normal, ele talvez não faça esse movimento desse jeito, né? Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. Sim, sim. Mas assim, teria que procurar, de repente, até algum estudo para ver se alguém já tentou fazer avaliação de força desses músculos abdutores para identificar se eles são mais fracos. Mas eu creio que o principal, o fato de balançar mais o quadril é muito mais por causa da técnica de corrida do que questão de fraqueza muscular. O exemplo que eu dei é que tem algumas pessoas que elas não conseguem dar essa estabilidade para o quadril. Ela caminha e faz esses movimentos de balanço muito acentuados. Vamos lá. Bom, acho que finaliza aqui. Depois tem uns exercíciozinhos ali. Por último, nós temos os músculos rotadores externos do quadril, que são um conjunto de 6 músculos. De modo geral, a origem deles é na região do sacro, na região do isquio e na região do pubis, então é a origem deles. E a inserção é no trocânter maior do fêmur. Então são 6 músculos, nós temos todos eles aqui, ó. O piriforme, tá vendo aqui mais superior. Esse aqui é o gêmeo superior. Nós também temos mais embaixo o gêmeo inferior. Temos ainda o obturador interno, que a gente está vendo aqui. O obturador externo está passando aqui por baixo, não dá para visualizar direito. E o quadrado femoral. Não precisa saber o nome de cada um, né? O mais importante acaba sendo o piriforme, por causa da síndrome do piriforme, como eu expliquei, que é uma raiz nervosa que passa aqui. Mas, de modo geral, esses músculos trabalham principalmente na função de rotação externa do quadril e também dando estabilidade para a articulação, tá? Vamos ver o videozinho aqui. Vamos ver o que o vídeo traz, que eu às vezes salvo esses vídeos, nem lembro mais. Acho que ele vai mostrar. Cadê? Não tá mostrando, não. Deixa eu voltar aqui. Então, ele vai mostrar o piriforme. A gente vê ali que ele tem uma origem próxima do sacro, inserindo ali no trocânter maior do fêmur. Aí mostra de vários ângulos e aí mostrando o movimento de rotação externa do piriforme. Olha lá, movimento de rotação externa. A gente consegue ver o pezinho dela fazendo um movimento de rotação externa também. Mostrando que ele também pode ter um papel auxiliar na abdução e também quando, aí olha só que engraçado, quando tá ali na flexão de quadril, cadê? Quando tá na flexão de quadril, eita, ele trabalhando na rotação interna, né? Então olha que engraçado. A gente viu que numa posição normal ele faz a rotação externa. Cadê? Vamos voltar aqui. Então aqui é na rotação externa. Oi? Tem como voltar do início esse vídeo? Ai, que eu... Deixa eu voltar lá do início. Então, ó, o piriforme mostrando aqui a origem na região sacral, inserindo aqui na região do fêmur, né? Tuberosidade maior do fêmur, no trocânter maior do fêmur, e aí ele mostrando que a ação do músculo é a rotação externa, tá? Se você olhar o pezinho, ó, rotação externa do quadril indo para fora.
auxiliando na abdução. E quando você está com o quadril flexionado, aí ele está mostrando o contrário do que eu mostrei antes. Na primeira imagem ele mostrava uma rotação externa, agora ele está mostrando uma rotação interna. Mas perceba que essa rotação interna é só quando o quadril está flexionado. Por que é só quando o quadril está flexionado? Porque quando o quadril está flexionado, quando o quadril está flexionado, a origem veio para cá, então a origem que estava aqui veio para cá, e aí para aproximar a inserção é deslocar ela nesse sentido, né? Então por isso que ele está mostrando que quando está flexionado, ele contribui com a rotação interna. Então só para vocês verem que às vezes o músculo pode exercer mais de uma função, principalmente quando o membro muda de posição. Qual músculo é esse aqui? Deixa eu ver aqui que ele falou aqui. Esse já é... Ué, cadê? Obturador interno. Obturador interno. Esses mais profundos, tá, pessoal? Nem eu consigo decorar muito bem isso, porque a gente acaba concentrando nos principais. Mas é bom a gente saber que eles existem, tá? Aí mostrando a rotação externa, auxiliando na adução e também na retroversão da pelve. Depois, pessoal, me lembrem, porque depois eu achei o site dessa Universidade de Lyon, onde dá para vocês olharem com calma, aí pelo YouTube mesmo, todos esses vídeos que eu estou mostrando para vocês, tá? Aí depois para estudarem, me lembrem depois de postar aqui no grupo, que eu vou colocar aqui no grupo do WhatsApp, o site onde você consegue visualizar para cada articulação, ele tem lá vários videozinhos desses aí. Estou mostrando ali várias ações. Esse vídeo é longo, hein? De modo geral, a principal ação desses músculos ali é a rotação externa, tá? Ele só está mostrando outros papéis que eles fazem também. Rotação externa. Auxiliando na adução. Aí ele mostrando o posicionamento de todos eles. O piriforme, o obturador interno e externo. E aqui, ó, deixa ele virar de trás, ó. Lembra que eu falei do nervo ciático? A gente está vendo ele passando aqui, ó. Vocês estão visualizando? Nesse caso aqui, o nervo ciático está passando embaixo do piriforme. Mas existem alguns artigos científicos mostrando que em algumas pessoas esse nervo ciático passa dentro do piriforme, que é mais engraçado ainda. Como se tivesse um espaço aqui onde o nervo ainda passa internamente. Então percebam que músculos que exigem uma contração muito grande do piriforme, principalmente movimentos de rotação externa e também até mesmo movimentos de abdução quando o quadril está flexionado, o piriforme pode pressionar esse nervo aqui, né? E aí causar lá a síndrome do piriforme. Tranquilo? Tranquilo isso aí que eu falei para vocês? Sim. Beleza. Então vamos lá, alguns exercícios rápidos. E mostrando a origem de inserção aqui. Vamos lá, hein? Com base no que vocês viram aí, vamos ver que vocês conseguem me responder aí, ó. Então isso aqui é aquele exercício ali de ponte não, como é que chama? Até cansado agora. A isometria ali na parede, né? Um agachamento isométrico. Quais são os músculos
que estão ativos para sustentar essa posição. Por exemplo, se a gente pensar nessa menininha aqui escorada na parede, a tendência é ela cair, né? Sentado literalmente aqui no solo. Bom, o que a gente tem que pensar para analisar esse movimento? As articulações que estão envolvidas. Quais articulações estão envolvidas nesse exercício aí para vocês? Quadril e do joelho. Quadril e joelho, também? perfeito. Oi? Tornozelo também, professor? Tornozelo também, embora aqui é até um pouquinho difícil de visualizar, né? Mas o tornozelo também. Difícil, assim, visualizar, porque muito possivelmente quando ela cair, possivelmente ela vai ter uma dorsiflexão aqui do tornozelo. Mas o tornozelo também. Se a gente pensar no quadril, quando ela tiver... quais seriam, por exemplo, o sentido normal dela é para baixo, certo? Concordam comigo? Sim. Se o movimento normal dela é para baixo, qual seria a ação, caso ela caia no chão, qual seria a ação que estaria ocorrendo no quadril? A partir daqui, é uma flexão ou extensão do quadril? Flexão. Flexão, né? Então, ela precisa impedir essa flexão do quadril. Qual músculo poderia estar agindo ali para impedir a flexão do quadril? Glúteo máximo? Perfeito. Glúteo máximo, né? Além dele, tem mais alguns. Que eu falei que tinha ação lá no quadril. Não sei se vocês vão lembrar. O ilho pessoas também? Iliopissoas é um flexor. É o contrário. flexor. Né? Tensor da face lata. Tensor da face lata, ele é mais abdutor, né? Bíceps femoral. Isso, os isquiotibiais, de modo geral. Os isquiotibiais, eles são extensores do quadril, né? Então, além do glúteo máximo, os isquiotibiais poderiam estar auxiliando para manter essa extensão do quadril. E no joelho? Qual seria a ação normal se a mulher viesse aqui para baixo? Quadríceps. Flexão. Seria a flexão do joelho. E aí, a ação, vocês já responderam ali, seria o quadríceps, né? Então, seria a ação desses músculos. No tornozelo, se houver uma dorsiflexão, que é quando ela senta, a tendência é a tíbia vir para frente, aí você teria os músculos da panturrilha, o gastrocnêmio sóleo, mas eu nem vou falar disso porque a gente não falou dessa aula hoje. Mas seriam esses. Agora, vamos analisar esse exercício, né? Esse exercício a gente chama de exercício abdominal, certo? Certo. Sim. É um exercício abdominal. Que é o abdominal lá paralela, né? Só que olha, é aquilo que eu comentei com vocês. O abdominal, a gente falou na aula passada, que ele aproxima a caixa torácica da região umbilical. Então, o movimento, quando é o reto abdominal, é nessa região aqui, é uma flexão de tronco, aproximando o tórax do abdômen. O que a gente está vendo nessa imagem para essa, não é necessariamente um movimento no tronco, concordam comigo? É um movimento no quadril. Não é isso que a gente está visualizando? Sim. Sim. Quais músculos poderiam estar agindo aí na articulação do quadril? O ilho pessoas agora. Agora, isso aí. O ilho pessoas é um músculo forte nessa ação de flexão de quadril. E mais alguns ali que eu falei para vocês. O próprio reto femoral, que estava aqui em cima, né? E o próprio sartório são alguns deles. Tem outros também lá, pectíneo, mas o principal que a gente pode falar, assim, ó, o mais forte ali, com certeza, é o ilipsoas. Embora você tenha outros auxiliares. O reto femoral também, professor? Reto femoral, sartório, que a gente viu que tanto o reto femoral quanto o sartório, se vocês lembrarem, a origem é aqui na crista ilíaca, né? Então eles atravessam lá a articulação do quadril, são músculos anteriorizados, que estão na parte da frente, e que também contribuem com a flexão do quadril. Mas é um exercício abdominal, né? Ou alguém discorda que o abdômen faz força nesse exercício?
eu acho que ele faz a forma de estabilização também. Perfeito. Só isso que eu queria chamar a atenção, né? O abdominal trabalha porque para você manter a pelve estabilizada, ele também vai ter que atuar, né? A gente já viu naquela outra imagem que quando o ilho psoas trabalha, a tendência é você ter uma hiperlordose. Isso significa, se houver uma hiperlordose lombar, que o umbigo ia pular para frente, ele ia vir para cima da gente, né? Para frente. E o músculo da região do abdômen, tanto o reto abdominal quanto o oblíquo interno e externo, eles impedem uma hiperlordose lombar, né? E por isso eles são ativados nesse exercício. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Sim. Beleza. E esse aqui, esse exercício aqui na polia, o menino está com a perna presa, está fazendo lá o movimento no quadril. Qual seria esse movimento no quadril? Extensão. Extensão. Tensão do quadril. Qual músculo pode estar agindo? Os isquiotibiais, pode? Os isquiotibiais podem estar agindo na extensão do quadril. Mais alguém? Glúteo. Médio, eu acho. O glúteo, né? O glúteo máximo também, né? Porque é uma extensão de quadril, né? Então, é uma ação típica desses músculos da parte de trás. Tanto o glúteo máximo quanto os isquiotibiais. Tem uma coisa que eu não sei se eu falo aqui, que é a diferença, porque isso aqui é quase um glúteo 4 apoios, né? No caso que ela está fazendo na polia, mas poderia estar fazendo com a caneleira. Mas existe uma diferença em fazer esse exercício com o joelho estendido e fazer esse exercício com o joelho flexionado. Essa é até uma discussão que está lá no livro que eu passei dos seminários para vocês e que eu gostaria de abordar isso numa aula prática. Mas eu não sei se eu deixo para falar isso se caso a gente tivesse aula prática ou se eu falo aqui. O que vocês acham? Aula prática. Não vai ter aula prática? Não, exatamente, não vai ter aula Acho que não vai ter aula prática, não. Então, olha só, eu não sei como é que vai ser. Geralmente no meio do ano costuma abrir aqueles cursos de inverno, né? Se não tiver aula prática durante o período letivo, eu vou sugerir a Júlia para abrir um curso só para vocês da disciplina mesmo, para a gente fazer essas práticas, entendeu? Seria uma boa. Ideia. Né? Para não perder, porque é bem enriquecedor. Mas então eu vou deixar por enquanto assim. Qualquer coisa, vou deixar vocês curiosos. Vocês procuram no livro lá que existe uma diferença entre fazer o joelho com o joelho flexionado e o joelho estendido na ativação desses músculos. Vamos para o próximo. Esse aqui. Que movimento é esse que está acontecendo no quadril? Da figura A para a figura B. Extensão. Extensão do quadril. Todo mundo está visualizando? O quadril está flexionado, né? E quando ela eleva a pelve, na verdade, ela está estendendo o quadril. Qual músculo pode estar agindo aí no quadril? Glúteo máximo. E os Médio. isquiotibiais. Glúteo máximo, né? É a parte do glúteo médio e mais quem? Na parte Os isquiotibiais? dos isquiotibiais. Quem já fez esse exercício sabe que a gente sente muita dor na parte anterior da coxa, não sente? Parece que o músculo da frente também está trabalhando, não parece? Sim. Parece. Por quê? Tá tendo uma extensão de joelho, professor? Perfeito, perfeito. É o Luan que falou, né? Isso. Se a gente olhar aqui, ó, percebam que aqui, ó, o ângulo de flexão do joelho, você tem uma aproximação muito grande da coxa com a perna, estão vendo? Quando ela faz a extensão do quadril, que é o movimento dinâmico, embora visualmente
se você não tiver um olhar atento, se você olhar mais atentamente, você vai ver que esse ângulo aqui, ó, ele se afastou. A gente vê a perna com um ângulo mais próximo de 90 graus. Aqui é um ângulo bem fechado, né? Quase um... Não sei se vocês estão me visualizando aí. Vocês estão me visualizando na câmera? Não. Sim. Sim. Não? Sim? Que desgrama é essa? Eu Sim. não. Como alguns não estão me visualizando, deixa eu abrir aqui a imagem, então. Vocês estão vendo que, se olhar ali agora vocês estão visualizando, né? Todo mundo. Sim. Sim. Se a gente olhar, se você pensar que isso aqui é a coxa, isso aqui é a perna, você vê que no início do movimento é assim. E no final ele é algo assim, ó. Né? Vou voltar lá na imagem para vocês observarem. Então, ó, bem fechado, bem aberto. Então, quer dizer, você tem, de fato, uma extensão do joelho, embora não completa, né? Que acaba envolvendo o quadríceps também, tá? Ô, professor, Fala aí. mudaria alguma coisa na ativação se fosse feito com tornozelo em dorsiflexão? Dorsoflexão? Sim. Na ativação, talvez não. Mas talvez você vai mexer, porque quando você fizer a dorsiflexão, você vai alongar o gastrocnêmio, né? E ele é um músculo que auxilia também nesse movimento de flexão do joelho. Então, talvez torne o exercício um pouquinho mais intenso, eu imagino. Beleza. Tá? A princípio, pensando aí na sua pergunta, acho que a sugestão principal seria isso. Porque numa dorsiflexão, a ponta do pé ia estar aqui para frente, o gastrocnêmio ia estar mais alongado, né? E ele acabaria sendo um músculo que, ele alongado, ele também ele se torna mais competente, possivelmente, para auxiliar também no movimento. Então, talvez mudaria a participação dele ali também. Vamos para o próximo. Aqui está mostrando um movimento que a gente chama de ponte lateral, né? Está fazendo aqui com o braço estendido. A gente já mostrei, acho que isso na aula anterior, que envolve os músculos do abdômen, né? Porque a tendência é o tronco vir para baixo, e aí para impedir esse movimento do tronco para baixo, ela tem que fazer força com os músculos abdominais, principalmente dessa região lateral aqui do tronco. Mas a gente não está interessado no tronco, nós estamos interessados no quadril, tá? Então, se a gente observar a imagem, ela está apoiada sobre a perna direita e, olhando para essa imagem, qual seria o movimento natural do quadril se ela não estivesse fazendo força no quadril? Isso depende de um pouquinho de mais de imaginação aí. Hiperextensão. Do quadril, de lateral, lembra que hiperextensão é a perna lá para A trás. flexão lateral? Não, flexão não, é rotação. Rotação? Ah, flexão Será? ficaria melhor. Hein? Flexão ficaria melhor, eu acho. É Flexão como do se ela quadril? tivesse em pé normal. Faz isso aí, deitado aí agora aí. Deita aí no chão aí, faz aí e deixa o quadril mole para você ver o que vai acontecer. Rotação. Não? Vou botar eu aqui na imagem aqui para ver se vocês concordam comigo. Imagina a menina aqui, ó. É meio complicado fazer isso. Aqui é o solo, aqui está o quadril. A tendência não seria fazer isso aqui, não, ó. Descer para baixo. Não estou te vendo. Deixa eu ver se eu consigo me posicionar em pé aqui. Uma inclinação, então. Na verdade. Vamos ver se eu consigo aqui afastar aqui, a ponto de vocês me visualizarem. Ela tá aqui, a tendência é ela fazer isso aqui, não é não? Ó? Imagina que ela tá apoiada. A tendência não seria fazer isso aqui, ó. Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Seria fazer algo assim, ó. Isso não é um movimento de abdução e adução, não, do quadril? Ó, isso aqui, se vocês olharem, é porque é difícil visualizar aí
na câmera. Mas a perna, quando eu faço isso, que é o movimento dela, ela está apoiada, né? E aí ela vai fazer isso. Então, se você olhar, a perna ela está vindo para o lado de dentro. Ela está fazendo uma adução. E, claro, se o peso estivesse empurrando ela para baixo. Então, ela tem que fazer força com a parte lateral aqui da coxa para fazer uma abdução. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Mais Sim. ou menos. Mas é que é difícil. Essa é a Seria uma parte... inclinação também, professor? Ah, tá. Da pelve, sim. Da pelve, sim. Né? Que é os movimentos aqui, né? Da pelve. Você tem um movimento de inclinação da pelve. Eu acho que se você falou isso, eu não tinha entendido o que você tinha perguntado. Ó. Mas se a gente voltar aqui, ó, a tendência... Vamos ver se eu consigo explicar pela imagem aqui. A tendência, se a gente pensar na coxa, quando ela desce, você tem o que o Luan falou, que é a inclinação do quadril. Esse lado vem mais para baixo e esse mais para cima. E a coxa, ela se aproxima da linha média aqui do corpo. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Aqui, ó, a coxa vai vir aqui para dentro. Uhum. E aí, o que ela tem que fazer para impedir que a coxa dela venha mais para dentro aqui? Ela tem que fazer uma força contrária, no outro sentido, que é o movimento de abdução no quadril. Então, vocês conseguiram entender. Esses músculos laterais aqui, ó, que é o glúteo médio, o glúteo mínimo e o tensor da face lata, eles têm que fazer força para impedir a coxa de vir para dentro. Porque quando a coxa vem para dentro é uma adução. Quando ela vai para fora é uma abdução. Então esses músculos aqui, eles estão trabalhando num exercício de força isométrica, né? Contrai e mantém o comprimento para impedir uma adução da coxa. Não sei se vocês conseguiram visualizar isso. É difícil porque mostrar aqui que se tivesse uma imagem maior, talvez eu conseguia mostrar, né? Eu me filmar numa distância maior, mas aqui em casa é pequeno, não dá para ver. Mas eu sugiro vocês depois tentarem fazer essa ponte lateral e colocar a mão mais ou menos nessa região lateral aqui do glúteo. Vocês vão ver que vocês vão estar fazendo muita força com essa parte aqui também, tá? Deu mais ou menos para visualizar isso que eu falei? Ficou mais Sim. claro. Para mim, sim. Sim? Qualquer Sim. coisa, depois vocês tentem aí em casa, aí, na hora que vocês tiverem um tempo livre, e aí vocês vão notar isso que eu estou falando. O último para finalizar é esse daqui, ó. Agora olha só o detalhe. Ela estava na perna direita e agora ela veio para a perna esquerda, tá? Se a gente pensar no quadril, se você está apoiando agora na perna esquerda, qual seria a tendência do movimento do quadril? Abdução. Abdução. A abdução, né? Porque agora a tendência é o quadril fazer uma inclinação, ele descer, e essa perna agora, imagina que tem uma linha média cortando ela bem aqui no meio. A tendência é essa perna afastar dessa linha média. Por quê? Porque o quadril vai vir para baixo, e aí o movimento natural do peso do corpo é uma abdução. Então, se o movimento natural do corpo é uma abdução do quadril, qual músculo tem que agir? Os adutores. Os adutores, né? Então, nesse movimento, aí a força já é da parte interna da coxa, que são os adutores. Também é outro exercício que vocês podem tentar fazer aí, e vocês vão perceber essa diferença. Eu até sugiro depois, quem tiver com dúvida ainda, fazer desse jeito, ó. Fica com os dois pés no chão apoiado e observa a força que você faz na parte externa e na parte interna. Depois tira essa perna, fica só com essa, você vai ver que você vai ter que fazer muita força com os adutores para sustentar essa posição, tá? Pessoal, acho que é isso, os exercícios que tinha aqui. Ah, tem mais esse, o último para finalizar. Ó, 10h13 já, nem tinha visto a hora. Posso falar desse? É o último, eu prometo que esse é o último. Pode.
Bora. À vontade. Aqui é aquele mesmo exercício que a gente viu de extensão do quadril, só que ela está mostrando duas variações, com a banda elástica e com essa bolinha aqui. Como é que você chama essa bolinha aqui? Bolinha. Bolinha, né? E a outra é essa bolinha aqui. Não sei se tem um nome para isso, porque a gente chama bolinha, tipo assim, é quase uma... Ah, não vou falar não, porque tem aquela bola grandona que é a Medicine Ball, né? Mas essa aqui é uma pequena, né? Uma miniatura. Mas ela está mostrando aqui com um teraband e essa bolinhazinha aqui. Bom, no quadril a gente já discutiu, envolve o glúteo máximo, os isquiotibiais, também envolve o quadríceps por causa da extensão do joelho. Mas quando você usa o teraband, qual que é a tendência do teraband? O que é a tendência dele provocar de movimento no quadril? Adução. A adução. E aí, que músculo você tem que envolver junto para impedir a adução? Abdutores. Os abdutores, que são, né, o glúteo médio e o glúteo mínimo. Agora, se você faz isso, né, você está comprimindo essa bolinha, quais músculos eu estou agindo ali? Os adutores. Os adutores, né? Então, são exercícios que têm essas variações para você ou ativar os abdutores ou para ativar os adutores em conjunto com os outros músculos que nós já discutimos, tá? Acho que é isso, agora acabou mesmo, agora não tem mais nada, aqui são outras coisas, mas é coisas que eu guardo ali para outros tipos de atividade, mas sem muita importância. Acho que a parte principal que eu queria discutir é isso aí. Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Deixa eu ver quantos sobreviveram aí. 12, tá bom. Se tiver os 12 aí mesmo, tá ótimo. Por enquanto tá tranquilo. 12 guerreiros. Dúvida só na hora da prova. Oi? Dúvidas vai surgir na hora da prova. Mas é isso, pessoal. Acho que o que eu tinha para falar é isso da aula de hoje. A próxima aula eu até acho que vai ser mais curto. Acho, né? Não sei. Porque a gente vai falar de joelho, eu já vou falar de tornozelo. Até porque os músculos do joelho, basicamente a gente viu aqui nessa aula, eu só vou repetir, porque aí eu vou falar um pouquinho melhor do vasto medial, vasto lateral. Mas no joelho é o quadríceps e os isquiotibiais, a gente já até comentou deles, e a gente vai acabar focando mais nos músculos da panturrilha propriamente dito, tá? É isso, vou parar a gravação aqui.